E nós vamos agora passar para o prometido painel. Você que anotou as suas perguntas e já enviou aí para o pessoal. Temos Jonas e Norma participando disso e quero chamar então o Franklin, que vai, de uma certa forma, organizar, botar beleza nessa conversa aí, tá certo? Não é botar ordem, é botar beleza nessa conversa aí. Ordem também. Ordem também, mas isso já é pressuposto, né? Para dar beleza tem que ter ordem aí, né? Então, isso. Franklin, é com você aí. Muito obrigado, Valdemar. É um privilégio estar com vocês aqui essa noite. O Norma e Jonas são dois amigos preciosos, já conheço ambos há bastante tempo. E o que a gente vai fazer aqui é bater papo, trocar uma ideia sobre algumas perguntas que foram feitas no chat. E as perguntas são ligadas às palestras, tanto de Norma como do Jonas, mas ambos podem interagir com as perguntas, dar suas contribuições, eu também posso falar um pouquinho também, se for o caso, mas, obviamente, eu queria escutar vocês dois aí, né, desenvolver um pouco do que foi dito na palestra. Eu queria chamar a primeira pergunta, que é do Jonathan Silveira. A pergunta aí para a Norma, né, ligada à palestra dela, mas o Jonas pode contribuir também. A pergunta provocadora é: devemos boicotar formas de expressão artística por causa do caráter ou do compromisso religioso do artista? Ou é possível apreciar a obra de um niilista sem peso da consciência? E aí, eu acredito que é possível. Então, eu acredito que é possível, sim. E devemos, sem peso na consciência, mas também não acriticamente, não de qualquer jeito, não deixando entrar, né? Porque todo mundo, como criatura de Deus, porta a imagem de Deus, e a graça comum faz com que também pessoas não convertidas possam ser, né, veículos da verdade, da bondade, da beleza de Deus. Agora, apreciar antenados, né? Ao mesmo tempo contemplando, apreciando e deixando aquela beleza de fato impactar. Porém, de outro lado, tentar entender quais são os elementos de uma cosmovisão não cristã que estão ali sendo passados, né? Junto, porque vai vir sempre a coisa misturada, ela nunca vai vir pura. E, aliás, até qualquer produção cristã não pode deixar de lado também, o leitor não pode, o leitor, o ouvinte, né? Não pode deixar de lado essa crítica também, não é porque às vezes a gente faz isso, né? A gente rotula e diz, não, isso aqui é cristão, então eu posso ler acriticamente. Não é bem assim, não, porque a gente ainda está sujeito ao pecado, né? Mas a ideia é essa, dois pés, um na contemplação e outro numa análise mais atenta. Antes do Jonas falar, algo que eu gosto de sugerir é que o cristão ele use 4 motivos que vêm da teologia bíblica como uma ferramenta de análise, né? Então, eu perguntar o que esse filme, por exemplo, né? Eu indiquei hoje no meu perfil Liga da Justiça, né? A edição completa do filme, né? Do Snyder, né? Então, assim, o que esse filme fala sobre criação? Um mundo idílico, né? Sem pecado, intocado ainda, sem mácula. O que o filme fala sobre queda? Redenção, restauração de todas as coisas. Então, esses 4 motivos ajudam bastante a gente a tentar perceber, mesmo numa obra feita por alguém que não é da fé, o que a gente pode usufruir dali em termos de beleza, de integridade, de verdade, etc. Né? E aí, Jonas, o que você acha? Eu penso que uma das coisas mais difíceis é a gente equacionar esse pré-julgamento que a gente já tem por conta de sabermos em que vai dar qualquer obra niilista, né? Daquela nossa posição que se aproxima muito da fala da Norma hoje, que é a quebra dos dualismos, né? A gente quebra o dualismo quando a gente percebe que a gente está no mundo inteiro fissurado, inteiro quebrado. Mas isso não significa que ele esteja proporcionalmente quebrado. Né? Existem coisas que estão mais quebradas do que outras, sim. Exato. Existem coisas que são mais nocivas do que outras, sim. Existem
também visões de mundo que, como que eu posso dizer, eles geram filhos em nossas mentes, sem que a gente perceba, porque a arte ela tem esse poder de envolver-nos para além daquilo que é meramente lógico. A arte ela tem esse poder de nos colocar diante da possibilidade de reunir coisas que no mundo da vida nunca estariam juntas. Então ela consegue conjugar, consegue reunir situações e criar um mundo extremamente paradoxal. E aí é que eu acho que o cristão ele deve ser capaz, não é, como diz o Schaeffer, né, de imaginar além das estrelas. Ele diz isso lá na Arte à Bíblia, né? Por quê? Ninguém mais do que o cristão tem a imaginação potencializada, porque é a imaginação de um regenerado. E a imaginação de um regenerado é sempre a imaginação de alguém que vai olhar e vai dizer, não era para ser assim. Então, Jonas, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para você. Por que você acha que, às vezes, parece que falta imaginação no nosso meio? O que está acontecendo? Qual é um diagnóstico, a partir do seu ponto de vista, dessa nossa dificuldade como igreja toda de apreciar uma obra de arte e de falar de Deus com criatividade? Eu queria mais umas 3 horas para falar só disso. Mas, Norma, o que eu penso, né, tentando resumir, tem muito a ver com o que eu acabei de falar agora na palestra, né? A gente vive num mundo dito pós-cristão, né? Que não é outra coisa senão um mundo pós-crítico, pós-transcendental. O que significa esse mundo? Significa um mundo em que as pessoas não conhecem mais o real e que o mundo se reduz? As minhas representações dele. Então, cada grupo tem a sua representação, cada grupo tem a sua visão de mundo, cada pessoa tem o seu jeito de encarar o mundo, e ponto final, o mundo é só uma tela em branco. Esse mundo, é um motivo de liberdade, né? Exato. Esse mundo de hoje é um mundo vazio de sentido, de significado. Então, o que acontece? Você não encontra nesse mundo que a gente vive hoje uma vontade de abrir ele no meio e ir até o caroço dele para tentar descobrir o que está ali no meio. Mas isso você vai ver nos Lusíadas, isso você vai ver nos teólogos medievais. Tolkien, mais para o nosso Vitorinos, tempo. Os Vitorinos do século XIII. Tomás de Aquino, que é visto como um dos teólogos mais racionalistas, que, a meu ver, é uma visão equivocada dele, ele chega a dizer, na primeira parte da Suma de Teologia, que é impossível fazer teologia sem o recurso às imagens, no sentido da imaginação, de que a teologia não pode ter termo se ela não recorrer à imaginação, porque a imaginação é um jeito de pensar. Só que a imaginação para os medievais é diferente da gente. A imaginação para os medievais, as imagens eram portadoras de essência. Imagine que as essências que estão no mundo, elas estão agora sendo transicionadas pelas imagens. A gente não acredita mais nisso, a gente não acredita nem mais em essência. Quando a pessoa fala em natureza hoje, fala natureza, isso é coisa medieval, isso é coisa antiga. Natureza, natureza tem cheiro? Quanto pesa a natureza? Que cor tem a natureza? Então, a questão da natureza, da essência das coisas, que aquilo que a nossa mente pode captar, não existe nesse mundo que a gente vive hoje. Por isso que o Lewis... Exato. Você falou em ordem, né? É a negação da própria ordem. É a negação da ordem. O Lewis trata isso numa tese dele que chama-se A Imagem Descartada. Ele faz um escrutínio da visão medieval, né, de mundo. E tanto é que ele dizia assim, que se alguém quisesse encontrá-lo, fala assim, gente, eu não estou no século XX. Se vocês quiserem me encontrar, eu estou lá no século XIII. Que ótimo. Né? Porque é ali que eu estou vivendo. Então, diante de todas aquelas ordens, lembra das esferas que os medievais fazem, de hierarquias celestiais, hierarquias terrestres, com toda aquela ordenação, com toda aquela organização. Exato, aquela harmonização entre a Suma de Teologia, as catedrais góticas. Tudo isso é uma visão que o Lewis vai dizer que se perdeu. Por quê? Quando o niilismo, né, professou a morte de Deus, né, o que estava se professando não era a literal morte de Deus, mas a morte de um mundo.
O que se perdeu não foi Deus. O que a gente perdeu foi esse mundo. Foi esse mundo em que a presença de Deus é vista como algo real e que as pessoas temem. Hoje, a presença de Deus nesse mundo que vivemos hoje, ela às vezes é vista apenas como uma ideia. Né? Por isso que o Lewis vai dizer, né? Eu só acredito no cristianismo porque ele é uma ideia que jamais teria passado na minha cabeça. Uma segunda pergunta aqui, também ligada à palestra da Norma, a arte precisa ser bela para ser considerada arte? Essa pergunta é muito interessante, porque eu me lembro de Baudelaire, né? Aí trazendo toda essa atmosfera de questionamento das ideias do que era belo antes dele, né? E ideias assim mais relacionadas à razão, no sentido da ordenação, no sentido da correlação estreita com a realidade. Ele chega e diz: o belo é sempre bizarro. Então, enfim, a gente tem que tentar entender o que seria o conceito de belo de acordo com as escrituras, né? Que é um trabalho gigantesco, enfim, eu nem saberia por onde começar. Mas isso que ele falou, e ele fala isso também dentro do espírito romântico que veio antes dele, talvez até um pouco mais realista do que os anteriores a ele propunham, que não é um belo idealizado, mas é um belo que comporta o feio também. E quando eu penso na literatura, por exemplo, a literatura dentro da graça comum de Deus, às vezes ela age de um modo profético, né? No nosso espírito, porque elas põem o mal de modo cruamente, né? De modo cru. E como o Jonas falou, a gente não tem só uma apreciação intelectual do mal, mas a gente sente o mal na pele do personagem que está experimentando aquele mal. Então, é muito poderosa, né? Como denúncia do mal. Então, eu não sei. Eu acredito que a ideia idealizada, grega e toda certinha do equilíbrio e tal, relacionada ao belo, também ignorava esse aspecto da realidade. Eu não acredito que seja nem como os antigos neoclássicos diziam. Aqui estou falando mais em relação à teoria francesa, né? Que foi o que eu estudei. Eu acredito que não era nem como os neoclássicos, que eles meio que embelezavam a realidade de um modo que o feio não podia comparecer, e nem como os modernos, que acaba que só o feio pode comparecer muitas vezes. Acaba que você tira a técnica, você tira a ordenação, você tira tanto que no final sobra, como vocês já devem ter visto por aí, né? Aquele italiano que colocou as próprias fezes dentro de um saquinho e vendia com um nominho. Germanzoni. Ele usou outra palavra, vou usar fezes, né? Mas ele botava ali, fezes de artista. E vendeu loucamente. Então, assim, o que sobrou também? Porque acaba que foi tirada tanta coisa que no final não sobra nada. Então, a gente tem que procurar aí uma concepção de fato que pudesse ser vista dentro de uma cosmovisão cristã, sem tirar o pecado, mas sem tirar a queda, mas sem tirar a criação, sem tirar a redenção, em que os três compareçam juntos para formar um sentido que, como o Davi Charles Gomes falou para mim uma vez numa conversa sobre a arte, né? Que a arte aponta para si e para Deus. Então, ela tem essa dupla mensagem, né? E a arte, mesmo quando ela denuncia o mal e aponta o feio, ela cria em nós a fome do belo, a fome do bem, a fome do verdadeiro, e é nisso que ela aponta para Deus. O Jonas brincou há pouco do C.S. Lewis dizendo para ser encontrado lá no século XIII, XIV. Jonas, será que as reflexões de Anselmo da Cantuária, em Proslogion e Monologion, não dariam pistas para a gente conceituar o belo? Sim, sim, com certeza. Eu acho que Anselmo seria um excelente fonte de
de inspiração para pensar a questão do belo. Mas eu confesso para você, Franklin, que quem me veio mais à mente, até mais do que Anselmo, foi Jonathan Edwards. Sabia. Porque eu penso que o Jonathan Edwards ele deu para a gente 2 parâmetros para a beleza. Em primeiro lugar, a beleza, por que existe a beleza? Porque Deus existe. Né? E que todo crente deveria ter as suas afeições, né, para dizer nesses termos, as suas paixões, né, aguçadas pela contemplação da beleza divina, porque é a beleza divina que deve nos atrair. E o que caracteriza esse padrão de beleza divino? 2 coisas: ordem e proporção. Então, tudo aquilo que apresenta ordem e que apresenta proporções, que não são desproporcionais e não são desordeiras, estariam dentro desse parâmetro daquilo que refletiria a beleza. E isso a gente pode tirar da própria criação. A gente vê na criação as proporções, a gente vê na criação as ordens, e a gente sabe identificar a queda nas desordens. A gente sabe identificar a queda nas desproporções. Tudo aquilo que é desproporcional e tudo aquilo que é desordem é aquilo que, de alguma forma, nos agride. Né? Então, eu acho que a gente tem uma pista aí também com Jonathan Edwards para pensar a questão de uma estética que estaria fincada aí no Soli Deo Gloria, que teria aí uma abertura para uma espécie de contemplação da obra de arte humana à luz de uma ordem divina, de uma proporção divina. A crença em Deus como ser mais belo que há, né? Exato. Já simetria de Pai, Filho, Espírito. E isso tira a gente, Franklin, do gnosticismo, né? Sim. Porque o gnosticismo é a maneira de você transformar Deus em apenas um ente lógico. Um ente que você pode compreender apenas racionalmente. E do outro lado, também a rejeição da criação, né? Que é outro ponto importante do gnosticismo. Uma apreensão por meio de uma iluminação misteriosa, né, esotérica, mas também a rejeição de uma pintura de Rembrandt, um filme como Amadeus, uma música bonita, mesmo tocada por alguém que não é cristão, né? E quando a gente pega essa arte holandesa, né, da tradição reformada, tudo, né? Que eles são os primeiros, né, a representarem a natureza, né, mais do que as imagens sacras, né, as imagens religiosas, né, mostrando ali, não é, na própria reprodução da natureza morta, não é, a proporção, a beleza. Não é? Então, isso eu acho interessantíssimo. Acho que isso responde um pouco também a pergunta que a Norma fez, a provocação que ela fez, o que está acontecendo com a gente, que a gente perdeu a imaginação, né? Eu acho que boa parte da nossa maneira de trabalhar a fé se tornou bastante gnóstica. Por que eu tento dizer gnóstica? Para justamente não cair naquele erro, e às vezes eu acho que esse às vezes o problema que o Smith às vezes cai quando ele vai trabalhar a questão de Agostinho, a questão dos afetos, etc., dizendo que, né, a gente precisaria abandonar esse racionalismo e se entregar mais ao coração e etc. Né? O Van Hooser tem uma crítica muito interessante a esse pensamento do Smith, quando ele diz que a gente precisa quebrar o gnosticismo não oferecendo um fideísmo, não oferecendo mais emocionalismo, mais sentimentalismo. É outra ponta, é o mesmo dualismo, razão e emoção. Perfeito, você vai para o outro lado. A ideia, então, não seria você fazer uma escolha, seria você entender que a natureza e o ser de Deus exige do ser humano muito mais do que seus pensamentos. Não apenas pensamentos, mas afetos. Agora, uma pergunta para vocês dois, né, que não estava nem programada aqui, mas me ocorre. Será que uma geração viciada em imagem tem como recapturar a beleza da imaginação? Porque a imagem, filmes, desenhos, nós aqui, né, as pessoas hoje têm dificuldade em ouvir um preletor ao vivo durante uma hora, mas quer ver no YouTube, quer dar pausa, etc. Será que essa dependência da imagem que a gente vê aí, principalmente dos anos 2000 para cá, não é um adversário da própria imaginação? Porque a imagem já vem trabalhada, você não precisa imaginar
uma história, por exemplo, que você está lendo, né? Muito boa pergunta, Frank. Eu me lembrei aqui do La Parole Humiliée, do... Como é que é o nome dele? Que é o anarquista cristão, Jacques Ellul. Sim, a palavra humilhada. Sim. Exato. Ele diz uma coisa muito interessante ali, né? Ele diz que os cristãos, eles são o povo do livro, né? Uhum. E agora eles têm que pregar para um povo que é da imagem. Uhum. Né? Só que o que é o povo da imagem? O povo da imagem não é o povo da imaginação, é o povo da imagem pronta. Exato. É o povo que recebe uma imagem. É o povo que tem a sua imaginação, não é, capturada pelas imagens. Porque onde estaria o grande trunfo da palavra? Justamente no poder que ela tem de provocar imaginação. Pela palavra, o sujeito que ouve a palavra, ele cria as suas próprias imagens. Ele forma as suas próprias imagens. Não foi alguém que deu uma imagem para ele. Ele formou suas próprias imagens. Me lembrei quando estava falando desse livro do Jacques Ellul, porque me parece ser um dos problemas prementes dos nossos dias. Uma pobreza de imaginação. É interessante que ele escreveu isso na década de 70, né? Isso, exatamente. Já muito dessa tensão que a gente vive hoje, né? Você prega e as pessoas elas se veem como passivas. Você está pregando a narrativa bíblica, ela está sentada ali e tentando acompanhar as ideias, mas ela não consegue visualizar a cena. Jacó lutando com o anjo no Vale de Jaboque, Davi vencendo Golias. Ela não consegue criar o seu filme pessoal, e aí a imaginação é obliterada. Há um outro problema também ligado à memória, né? Nossa geração, ou a geração mais atual, ela não lida bem com a questão da memória. Tem até um desprezo, né? É decoreba. Mas a memória é importante, sobretudo quando é acoplada à questão da imaginação, ambas se retroalimentam, né? E elas se robustecem, inclusive, né? Então, a gente tem desafios bem grandes aí, né? Até no campo da educação, no campo da prédica, né? Da homilética, do ensino, né? Norma, por favor. Eu queria sugerir um exercício bem interessante, que, na verdade, foi uma coisa que a gente fez meio que por acaso, eu e o André, porque eu fiquei apaixonada por uma tradução francesa da Bíblia, que é bem recente e que é fiel, tá? Ela não ideologiza nada, ela nos parece bater muito com o original, mas, ao mesmo tempo, ela é mais simples, porque a gente tem achado, eu e o André, a tradução de Almeida, bem de acordo com o tempo em que ele fez, né? Muito preciosista, aquela coisa barroca, aquelas palavras antigas, né? Que não fazem mais... Munificência divina, beneplácito. Mas eu acho super importante a gente ter o conhecimento da Almeida, obviamente. É a Bíblia do nosso coração, né? A primeira Bíblia que todo mundo leu. Mas aí, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa tradução francesa e estou lendo junto com ele em voz alta. Eu vou traduzindo na hora. E aí, está acontecendo uma coisa incrível, porque, de repente, em vez da gente ler cada um de si para si, eu lendo para ele, de alguma forma... Na primeira vez que a gente fez isso, a gente fez no Evangelho de João. E aí a gente comentou depois as nossas impressões. Caramba, parecia que eu estava ali no meio. À medida que as cenas foram acontecendo, a gente se viu ali no meio. E tanto eu quanto ele tivemos a mesma sensação. Então, falando sobre isso, eu queria propor a quem está nos ouvindo aqui que pegasse uma Bíblia de uma tradução que você gostasse, uma tradução que falasse ao seu coração e lesse para alguém da tua casa e fizesse isso todo dia. A gente faz um capítulo por dia. Vocês vão ver como muda. Porque uma coisa é você ler em silêncio ali no teu mundo mental. Outra coisa é você ler em voz alta. Muda muito. Parece que as palavras de fato ganham uma concretude, né? Para usar a palavra que você usou na sua palestra. Um parênteses aí, imaginar junto e falar as palavras, parece que
produz um outro efeito. A gente é muito também, além da geração da imagem pronta, a gente é muito a geração do eu sozinho. Eu e Deus, eu e Deus. E aí eu vou para o culto, eu ouço a pregação e vou para casa, eu não converso com ninguém. Aquilo não sai dali, né? E a gente tem que voltar a essa ideia, essa prática da leitura compartilhada está fazendo muita diferença para a gente. Eu vou avançar aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui ligada à palestra do Jonas, por causa do horário. Pergunta do Marcelo Morbeck, ok? E a Norma pode contribuir também, por favor, né? A pergunta aqui é provocadora e importante. Como ter certeza de que o uso do poder, variável de acordo com a doutrina de cada assembleia, não usurpará a autoridade do próprio Cristo? Jonas e Norma. Temor. Existe um princípio que só pode ser vivenciado, né, que é o princípio do temor, se você acreditar que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que Ele é aquele a quem você tem que prestar contas. Então, quando pessoas elas não estão diante de Deus, mas diante de uma ideia de Deus, elas conseguem desafiar ideias de Deus. Por isso que a maneira pela qual a gente trouxe a discussão hoje da autoridade de Cristo sobre a igreja, não era para tirar a autoridade da igreja, não era para dizer que a igreja não tem poder. A igreja tem o poder das chaves, ela inclui, ela exclui, ela disciplina, certo? Ela é o lugar que atende a reunião daqueles que foram chamados por Deus para ouvir a sua palavra e participar dos sacramentos. Ela está ali cumprindo o seu ofício, não é? A sua missão. Agora, é interessante que boa parte das nossas discussões, e aí eu acho que a gente tem que, de alguma forma, encarar isso como uma discussão a ser travada, não é? Porque boa parte das nossas discussões sobre a questão da autoridade, a questão do poder, não é? Que, em geral, é tratado nas sessões de governança da igreja, elas muitas vezes foram tratadas como questões secundárias, como se não tivesse a necessidade de serem discutidas à luz da autoridade das Escrituras. E aí que eu acho que a gente acabou deixando meio que livre, e cada um faz do jeito que quer. Cada um faz do jeito que quer. Uma pergunta provocadora aqui, deixa eu botar você numa situação mais complicada, e a Norma também pode contribuir também. Jonas, isso não teria a ver com a influência de para-eclesiásticas? Porque, assim, uma igreja evangélica precisa ser confessional. Esse foi o meu argumento segunda-feira. Mas para-eclesiásticas também são confessionais, em alguma medida. Só que nas confissões que as igrejas aderem, Confissão de Westminster, Confissão Batista de 1689, a Assembleia de Deus adotou uma confissão de fé agora há pouco, você tem descrito ali, ligando aí a pergunta do Marcelo Morbeck, o que se espera do pastor, do presbítero, do bispo, o que se espera da Assembleia. Nas confissões de fé, geralmente para-eclesiásticas, não se entra em questões eclesiológicas, muito menos sacramentais. Será que não teria alguma influência dessas para-eclesiásticas nessa tensão que o Marcelo levanta e que você estava mapeando há pouco? Eu acho que sim, Franklin. Eu desconfio que os movimentos para-eclesiásticos acabaram fortalecendo essa fissura no caráter disciplinar na igreja. Mas eu acho que a própria disciplina na igreja arrefeceu. A própria disciplina, quando você vê, por exemplo, a questão da disciplina na igreja ser preterida, não é? Principalmente no final da década de 90, né? Por quê? O que as igrejas acusavam? Foi feito, sei lá, um processo todo nada prudencioso e a pessoa está sendo excluída porque simplesmente o pastor quis excluir. Então, sem nenhum critério, ou seja, a disciplina na igreja, ela foi vingativa. Exato, foi vista como algo ruim, nocivo, e aí as pessoas deixaram de praticar a disciplina na igreja. Hoje é muito raro você encontrar igrejas que levam a sério a disciplina. Não é? E quando você vai para o ambiente em que existem as mega-igrejas, né? Que aí eu acho que você pode ganhar em vários outros pontos, mas você perde em outros, que é o da disciplina. Como produzir disciplina e manter uma igreja disciplinada quando você não tem a supervisão da igreja garantida,
Porque é o que o Webster diz, né? O Webster, nesse texto que eu trabalhei, ele chama atenção para o fato de que a disciplina é necessária para a vida da igreja. E essa disciplina, para que ela aconteça, é necessário o ato da supervisão. Se o supervisor não consegue, se essa supervisão não consegue dar conta do rebanho, o rebanho não tem ordem, o rebanho perde a ordem. Então, eu acho que movimentos para-eclesiásticos que se tornaram modelo para igrejas, não um pouco... Exato, não é o movimento para-eclesiástico em si, mas o movimento para-eclesiástico tornando-se modelo de igreja, e o enfraquecimento da instituição da disciplina na igreja, eu reputo como sendo um dos elementos mais importantes para esse tipo de leitura indiscriminada da governança da igreja. Norma, quer contribuir? Não, é isso mesmo. Eu acho que o desafio à autoridade é uma das características mais fortes, né, desse tempo que alguns chamam modernidade, outros chamam pós-modernidade. É isso mesmo, a autoridade ela é contestada em todos os níveis. Então, às vezes você tem muitas ovelhas que são super individualistas e subjetivistas e que, quando o pastor sugere a disciplina, elas ficam completamente escandalizadas, porque elas acreditam que estão lá para serem mimadas, né? Assim como filhos também. Que às vezes a mãe percebe tarde demais que deveria ter sido um pouco mais severa com o filho, mas o filho não aceita, ele fica totalmente escandalizado, porque ele não consegue entender a questão da ordem, ele não consegue entender que a disciplina é para o bem dele. Essa ideia sumiu, né? Sumiu em várias esferas, não só na igreja. Então, o pastor ele precisa estar muito bem amparado para ele ter uma disciplina consistente na igreja. E eu acho que esse problema da autoridade é um problema que vai se ampliar com essa chamada geração Z, né? A de 2000 para cá é muito contestadora, muito avessa à disciplina, à hierarquia, à autoridade, ainda que eles estejam aderindo a outras estruturas de poder. E outras ordens. Exatamente. Porque sempre troca, né? O ceticismo exagerado em relação à ordem na igreja se torna uma fé totalmente cega na ordem do Estado, por exemplo. Exato. Vou chamar mais uma pergunta aqui do Reinaldo Souza. Pergunta mais prática. Para quem não sabe, o esposo da Norma é um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Então, ela pode ajudar a gente aí também com as suas percepções ligadas aí a ser esposa de alguém que serve a igreja, né? um oficial da comunidade da fé. Essa pergunta é mais prática. Na opinião de vocês, Jonas e Norma, por que muitos cristãos estão deixando de se reunir como igreja? Ou se reunir na igreja, né? Eu acredito que é essa exacerbação desse fenômeno que a gente está discutindo agora. A pessoa, de fato, ela age e se relaciona com a igreja como uma ideia e não como uma entidade concreta, formada de pessoas concretas. E para ela, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. A ideia da união com os outros crentes é estranha. E também, além de ser estranha, é dolorida, né? Porque relacionamento pressupõe uma dose de dor grande, quando a gente sabe que a gente não pode chegar e agir de qualquer jeito em relação ao outro, nós vamos ser incompreendidos, vamos ser magoados. Então, é muito fácil se refugiar nesse individualismo moderno, conversar só com os seus pares, só com quem tem a mesma língua, e não encarar a igreja de modo concreto, com toda a diversidade de cabeças e de modos, né, de ver o comportamento cristão como a gente tem, porque a igreja é muito diversa, né? Paulo mesmo falou aos coríntios sobre isso. Eu acredito que ele estava muito preocupado em ver a união da igreja. Então, por isso ele fala, olha, não é porque um tem uma função diferente, tem um dom diferente, que você vai desprezar ele como se ele não estivesse no corpo.
né? Mas a gente está numa época que não tem mais algoz, só tem vítima. Então, todo mundo se sente desprezado em uma certa medida. Então, para não ser mais desprezado, não quero mais saber de igreja, não, vou ficar na minha. A ideia é essa. Sim. Eu gosto muito de uma frase de um medieval, eu não lembro agora quem escreveu, ele dizia que a igreja é como a Arca de Noé. É melhor estar dentro com todo o seu fedor do que fora dela. Né? E a gente sabe o que aconteceu com quem estava fora da arca, né? Mas nós vivemos um tempo muito complicado, né? Eu conversava há pouco com um colega nosso, da nossa editora, aí, que hoje eu passei o dia no WhatsApp, no telefone, né, lidando com gente sendo hospitalizada e essas lutas que a gente está travando aí, ouvindo também os outros colegas lutando com luto, né, dentro das suas comunidades, e em situações como a gente vive aqui, é que a gente vê a importância de uma igreja saudável de fato. Porque quando nós pertencemos a uma comunidade, a gente tem como carregar os pesos uns dos outros, ajudar uns aos outros, né? Hoje de manhã eu estava conversando com o time que apoia a igreja pastoralmente, conversando com membros também, escrevendo nos grupos aí da igreja que eu coopero aqui em São José, né, falando, olha, se vocês, ou vocês sabem de pessoas que estão precisando de aconselhamento ou de algum gênero, algum bem, por favor, comunique à equipe pastoral, comunique ao Ministério de Ação Social. Não pode ter pessoas desamparadas em nossa comunidade, nem afetivamente, espiritualmente, emocionalmente, e também nem financeiramente, né? Agora, aqueles que desprezaram no passado a igreja, aqueles que não são cristãos, não são da fé, que nunca valorizaram o cristianismo, eles não conseguem ter essa rede de apoio que há na igreja, né? E aí eu lembro de um colega, né, ele conta a história, ele disse que uma pessoa virou para ele e disse, olha, eu não gosto da igreja porque há muitos hipócritas na igreja, né? Aí o colega vira para a pessoa e diz, bem-vindo. Ajude a igreja também, né? Pois é. Mas é interessante que muitas pessoas têm aversão à comunhão cristã e colocam empecilhos vários à igreja, né? E agora, nessas situações que a gente vive, situações limite de perdas, de luto, de sofrimento, de incerteza, é a igreja que é esse bastião para o crente, né? Esse lugar, vocês citaram Schaeffer, né? Esse lugar de refúgio agora para o crente, né? Onde ele pode desabafar, ele pode gritar, ele pode rir, ele pode orar e orarem por ele, né? Então, a igreja, a gente vê a importância e a beleza da igreja, sobretudo nesses momentos críticos, né? Jonas? Eu penso, Franklin, que o próprio nome Eclésia já diz isso, né? A gente não vai para a igreja, a gente não vai se reunir por natureza. A gente não se reúne como igreja, como o girassol se inclina para o sol. Não é por natureza. A gente se reúne por graça. E por chamado, é chamamento. O rei chama, e é por isso que a gente se reúne. A gente às vezes não quer, mas é o rei que está chamando. E os súditos não são aqueles que querem e não querem, são aqueles que obedecem. São aqueles que reconhecem o senhorio. São aqueles que se reúnem não por prazer, mas por necessidade. Às vezes a gente se reúne com uma igreja que talvez seja como Laodiceia, mas é chamada por Cristo como igreja. Ele pode estar com ela a ponto de tirar de si mesmo, mas ela é da igreja. A gente pode estar numa Filadélfia. Sim. Não importa. Ainda mandado para se reunir e atender ao chamado de Deus para ouvir sua palavra e participar dos sacramentos. Não é uma questão que envolve nossa vontade, envolve luta. E eu acho que todo cristão que esquece dessa luta não entendeu a realidade da igreja. Não é uma ideia, é uma realidade. Se reunir para ouvir a palavra de Deus e participar dos sacramentos não é por natureza, é por graça, misericórdia, obediência, necessidade e tudo isso, eu acho que é a grande marca de alguém que vê na igreja não apenas uma organização, um clube, uma associação, mas
uma embaixada, um lugar de confirmação de identidade, um lugar de confirmação da origem, o lugar de confirmação de que não estamos onde deveríamos estar, estamos peregrinando, não é nosso lugar, um lugar onde a gente afirma o nosso caráter descolado do mundo, no mundo, é o lugar onde a gente se identifica com as pessoas mais diferentes deste planeta, não por causa das idiosincrasias, mas por causa da graça, do sangue de Jesus, do amor de Jesus. E isso ninguém faz só por prazer e deleite. É uma luta ser igreja. É uma luta se reunir. E a gente vai vencer todas as vezes que o rei vencer. E você falou aí sobre palavras e sacramentos, né? São duas imagens poderosas como conceituação da igreja verdadeira. E é bonito isso porque quando se tem pregação genuinamente bíblica, o Cristo crucificado e ressurreto é pintado diante da comunidade, né? A palavra pregada com perícia vale mais do que 1000 quadros, como diz Calvino, né? Então, como a Norma destacou, você destacou, quando há pregação de fato, o Cristo crucificado, ressurreto, assunto aos céus, que nos dá, nos coloca juntos, isso é pintado dentro da nossa imaginação. E nós somos batizados no Filho, na morte e ressurreição dele, nós vivemos numa nova vida em Cristo agora, e nós, na ceia, somos alimentados com o corpo e sangue de Cristo, que nos aponta aquele banquete que a gente vai ter na eternidade, né? Na ressurreição do corpo e na vida eterna. Então, isso que é a beleza das marcas da igreja e como essas marcas colocam o Cristo vivo, o Cristo da fé, o Deus homem, morto pelos nossos pecados, sepultado, ressurreto, como diz a Escritura, assunto aos céus, né? E agora está à destra de Deus o Pai, onde há de vir a julgar vivos e mortos. Isso é a igreja evangélica. Gente, infelizmente a gente precisa parar por aqui, né? É um prazer estar com o Jonas e Norma nessa plataforma aqui. A gente gostaria de estar presente, né? É mesmo. É muito mais bacana, né? O Sérgio brincou essa semana comigo, que horas a gente está no café da manhã amanhã, né? Importa no café da manhã, mas graças a Deus por causa dessa plataforma aqui. E antes do Valdemar entrar aquele momento que a nossa turma aí está ansiosa esperando, eu vou pedir para a Norma encerrar com a oração, né? Orando pelo Ministério de Edições Vida Nova, orando para aqueles que estão nos acompanhando desde segunda-feira aqui, pedindo a bênção para eles, seus familiares, e que a gente possa dar bom testemunho no tempo presente, né, como igreja, de fato, evangélica, do Evangelho, né? Então, a Norma ora, depois nosso bom amigo Valdemar assume aí, com aquele momento bem gostoso aí de sorteio e livros. Muito bem. Pai querido, muito obrigada por esse momento tão gostoso, Senhor, em que a gente falou do que o Senhor tem nos falado, em que a gente reverberou a graça, Pai, que o Senhor tem nos dado, porque é isso que a gente tem. Se nós fôssemos deixados às nossas próprias fragmentações, não ia sair nada de bom. Mas nos ajuda, Pai, a mim, o Jonas, o Franklin, a todos os pregadores e preletores dessa conferência, que eles possam continuar reverberando a Tua palavra, reverberando aquilo que o Senhor fez na mente e no coração deles. Muito obrigada por tudo. Eu te agradeço muito pela equipe que trabalhou nesse evento. Eu te agradeço pela editora, Pai, que tem trazido livros excelentes para a tua igreja aqui no Brasil. Eu te peço que, apesar das dificuldades que possam existir, que nós todos estamos enfrentando aqui no Brasil, que todos nós, naquilo que foi o Senhor que nos deu para fazer, que todos nós caminhemos de modo firme, e que o Senhor permita, Pai, que a gente não desanime, que o Senhor continue derramando a Tua graça, para que a gente possa continuar abençoando pessoas, cada um na sua função, no seu dom, com as suas características, do jeitinho que o Senhor deseja, Pai. E eu te agradeço muito e te peço também por todas as pessoas que
assistiram às palestras, que participaram, que oraram, que mandaram perguntas. Eu te peço que o Senhor continue aprimorando, Pai, neles a fé e a santificação, e que o Senhor continue levando eles, Pai, para que o Senhor seja cada vez mais glorificado e que nós sejamos um contigo, Senhor. Muito obrigada por tudo que nós ouvimos e conversamos hoje aqui. Muito obrigada, Pai. Amém. Amém. Obrigado, Norma, Jonas. Deus os abençoe. Deus abençoe todos aqueles que nos ouviram aí. Que o Senhor abençoe as famílias de vocês, as igrejas representadas também. E vou chamar o Valdemar. Sim, senhor, apostos aqui. Obrigado você, Franklin, por conduzir esse período aí. Jonas, Norma, muito obrigado. Jonas volta já para fechar com a gente essa semana. Deus abençoe aí.